de Mato Grosso, governador Mauro Mendes. Seja bem-vindo, governador. Mais uma alegria recebê-lo aqui, mais uma vez. Fica à vontade para dar um bom dia aí para a nossa audiência. Seja bem-vindo. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos aqui no estúdio. E bom dia principalmente a você que nos acompanha nesse momento aqui pela Rádio CBN. É um prazer, mais uma vez, estarmos todos aqui e conversar um pouquinho aí sobre o nosso Mato Grosso e sobre tudo aquilo que todos nós estamos fazendo nesse momento. Nós que agradecemos e já convidar o nosso ouvinte a interagir conosco. Desde ontem já estamos, inclusive, recebendo várias mensagens por aqui. Uma oportunidade também desse diálogo aí direto com o cidadão mato-grossense. Governador, eu queria que a gente começasse falando um pouco mais sobre o Parque Novo Mato Grosso, né? O senhor deu várias declarações aí. Tivemos uma semana muito movimentada, né, na última semana, com a realização da Stock Car no parque. Em linhas gerais, né, o senhor já fez algumas observações do saldo desse evento aqui para Mato Grosso, mas queria que o senhor falasse também para a nossa audiência, porque muita gente ficou se questionando, né? Que mais de estruturas nós vamos ter ali no parque? Quando é que ele vai estar concluído 100%? O que o cidadão de Mato Grosso ainda vai ter ali no parque como instrumento, né? De lazer, de entretenimento, de atividades? Olha, Camila, o Parque Novo Mato Grosso, eu não tenho dúvida nenhuma, ele vai ser talvez um dos grandes legados que o governo do estado vai deixar para a Baixada Cuiabana e para o estado de Mato Grosso. A Stock Car, esse evento de corrida de automobilismo que nós tivemos no final de semana, foi um verdadeiro sucesso. Os pilotos, né, falaram muito bem, compararam o autódromo com Dubai, com Bahrein, com Singapura, com as grandes cidades, né, desses eventos na Fórmula 1. Alguns chegaram a dizer, são palavras minhas, dos pilotos, né, dizendo que a nossa iluminação estava até melhor do que a de Dubai. Então foi assim uma imagem muito boa. A mídia nacional que transmite, né, a Band, né, o Sport TV, que passa no Brasil inteiro e vai para muitos canais aí fora do país, né, falaram muito bem e positivamente da estrutura que está lá. E ela não está toda pronta ainda. Nós fizemos a entrega da pista. Claro que assim, a pista não tinha corrida, mas as estruturas definitivas de box, camarote, torre de controle, centro médico, arquibancadas, elas começam agora, depois dessa primeira etapa, né, e do teste que foi feito e aprovado, graças a Deus, nós vamos iniciar. E além disso, nós teremos ali, Camila, então, mas finalizando sobre a corrida, foi muito orgulhoso, eu fiquei muito orgulhoso, eu vi muita gente feliz, todos que foram lá também, não só pilotos, mas pessoal da direção de prova, da mídia especializada que teve lá aqui do Mato Grosso, de fora principalmente, todos elogiando e fazendo assim grandes elogios, né, ao parque e ao autódromo que está sendo entregue. Mas além do autódromo, Camila, lá tem muitos outros equipamentos. Esse ano nós já tivemos prova lá do motocross, né? Já tivemos exposições de carros, já tivemos corridas de rua, e lá vai ter muitos outros equipamentos. Agora em dezembro, para você ter uma ideia, nós vamos fazer a final do Campeonato Brasileiro de Skate. A Fadinha, aquela campeã olímpica, ela vai vir competir com Cuiabá. E vai ser a final do Campeonato Brasileiro, né? Nós vamos ter lá, né, a área de show com toda uma estrutura, uma mega estrutura lá pronta, definitiva, que comporta até 100 mil pessoas. Nós teremos lá, né, o Bicicross, nós temos lá a área para você praticar esporte das artes marciais, esporte náutico, esporte de areia com vôlei, beach tênis, futevôlei. Nós temos lá área de lazer para as crianças, tudo gratuito, pista de caminhada de 4,5 km passando na beira do lago, as Vilas das Nações. Nós teremos lá o centro de eventos, que ele é 5 vezes maior que o centro de eventos do Pantanal hoje, todo climatizado, uma estrutura que vai permitir Cuiabá, Mato Grosso, receber grandes eventos nacionais, porque hoje nós não recebemos em função, né, da pequena estrutura que nós temos aqui. E tudo isso, Camila, vai poder, né, fazer com que Mato Grosso seja conhecido mundialmente, nacionalmente, né, um grande espetáculo, vou mostrar ali. Tem um Agroplace, tem um cartódromo, tem a Vila das Nações, é tanta coisa que, né, dá uma lista muito grande. E tudo isso está em obra, está contratado, está em diferentes fases, tem coisa que está ficando pronto. Provavelmente agora em dezembro, a gente deve inaugurar a área de shows lá, ela está quase pronta, está terminando a cobertura e colocar o piso, mas toda a estrutura está pronta, as pessoas vão se encantar com o que vão ver por lá. Né, algo realmente muito espetacular, de um excelente nível, e a população merece coisas com qualidade, porque eu vi gente criticando aí, Camila,
né? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos, mais criticando até alguns políticos. Mas essas pessoas que criticam, eles pegam seus filhos e levam para Disney. Eles têm condição de pagar e levam seus filhos para passear. Alguns já levaram 5 vezes na Disney. E não querem que o povo, que a população, que não tem condição de ir para Disney, tenha acesso a um parque de qualidade, com diversão, com lazer gratuito. A Stock Car foi gratuita, lá vai ter muita coisa que vai ser de acesso, né, gratuito, e a população vai ter um excelente local para diversão, para lazer, para entretenimento e para fazer grandes eventos que vai atrair grandes negócios para a Baixada Cuiabana e para Mato Grosso. E esses equipamentos, governador, não sei se podemos usar essa expressão exatamente, eles serão entregues, então, de forma escalonada, assim que forem ficando prontos. Sim, não A existe... entrega 100%, a gente já tem uma previsão? Não tem ainda, Camila, porque depende muito do desempenho das empreiteiras. Mas se todas cumprirem o cronograma de contrato, até o final do ano vai estar quase tudo pronto, só 3 equipamentos que tem um cronograma que ultrapassa 2026. Agora, o problema está sendo as empreiteiras cumprir o cronograma, porque é uma tal de falta de mão de obra, né? A maioria das empresas lá, 80% da mão de obra que está trabalhando no parque, as empresas estão trazendo de fora de Mato Grosso, porque não encontra mão de obra aqui para trabalhar. Ajudante de pedreiro está vindo de fora. Você acha que ela gostaria de trazer? Claro que não, custa mais caro, tem que pagar passagem, tem que pagar hospedagem, tem que, né, fazer debanda, ou seja, a cada 90 dias o cara volta para passar 15 dias lá, depois ele volta, então é mais custo. Agora, ela não encontra mão de obra aqui, elas têm que trazer de fora. Então esse é um problema que as empresas estão enfrentando lá, em todas as obras do governo, na maioria dos lugares aí. Eu converso com vários amigos, pessoas que eu encontro aí no dia a dia, dizendo, ó, na minha empresa tem 10 vagas, tem 20 vagas, tem 30 vagas, tem 100 vagas, tem 200 vagas em aberto e não consegue preencher. É um problema? É, mas é um problema bom. Pelo menos a taxa de desemprego do Mato Grosso, ela é uma das menores do Brasil, e isso é a menor do Brasil, e isso é um problema muito bom, mas é um problema porque acaba, né, criando esse tipo de transtorno aí para a execução das obras públicas e das obras privadas, das atividades privadas também, que está sofrendo com essa falta de mão de obra no estado de Mato Grosso. 8h22, Pedro Panoc, junte-se a nós. Se quiser colocar o fone, governador, para ouvir o Pedro de forma melhor, fica à vontade. Pedro, quais são as suas dúvidas, meu amigo? Bom dia, governador. Ainda sobre o Parque Novo Mato Grosso, gostaria de saber como é que vai, depois de terminado, como é que funcionará a gestão. O Estado vai cuidar disso, determinará uma empresa, como é que vai funcionar essa questão, governador? Pedro, nós fizemos uma licitação, foi publicado, foi dado ampla publicidade, né, para contratar uma associação, para formar uma parceria com a MTPAR, essa associação com 60%, a MTPAR com 40%, para fazer a operação e a manutenção daquele espaço. Porque se ficar na mão do governo, sai um governo, entra outro governo, sai um governo, entra outro governo, isso pode ter problemas aí ao longo do caminho, além de nós ficarmos sujeitos às leis do mundo público, que são muito travadas, são muito burocráticas. Quando queimar o motor, por exemplo, de uma bomba, lá, e tem muitas bombas de água, bomba do sistema de tratamento, de esgoto, tem vários equipamentos dentro de um parque desse, né? Para a gente comprar uma peça, você demora 15 dias, 1 mês, 2 meses. Então você precisa de um mecanismo ágil para, se queimou de manhã, à tarde já está trocado, né? E não dá para você comprar peça de reposição para tudo que tem lá dentro, senão vai ser um investimento muito grande, né? E por isso que nós fizemos esse chamamento, né? Isso foi publicado, já tem uma associação que ganhou, uma associação sem fins lucrativos, ela vai sobreviver ali dentro, né, das receitas do próprio parque, né? Vai ter área de praça de alimentação, então ela vai locar essa praça de alimentação. Daqui a algum tempo o estacionamento vai ser cobrado, né? Hoje no shopping está acho que R$16, R$18 no estacionamento, não é isso? Depende do shopping, mas geralmente... Mais ou menos, lá é R$10, então vai ser um valor muito mais baixo, né? Então vai ter algumas receitas, vai ter um evento grande lá na área de show, vai locar para esse realizador do evento a área de show, né? Então ela vai sobreviver das receitas e vai cuidar de toda a manutenção e operação do parque para garantir que ele esteja sempre bem cuidado, com a jardinagem bem cuidada, bem limpinho, com os equipamentos mantidos da forma adequada, como precisa ser ao longo do tempo.
Governador, um outro assunto que é também muito recorrente aqui na nossa audiência é a questão da mobilidade urbana na capital e também essa situação do modal, né, do BRT ou dos modais, né, já que agora surgiu essa nova conversa aí sobre BUD, sobre ART. Ontem, inclusive, esse tema foi muito discutido aqui, porque a gente recebeu também o prefeito da capital, o prefeito Abílio, e em dado momento ele falava assim, ter a confiança de que o governo pode implantar esse novo modal que ele visitou agora nessa missão internacional. O senhor pessoalmente entende que é possível nós termos implantado, aqui na capital e também em Várzea Grande mais de um modal, ou o senhor entende que se há esse interesse do prefeito, ele que deve de fato arcar com essa responsabilidade? Não, veja bem, Camila, o governo de Mato Grosso, nós trabalhamos normalmente de forma um pouco mais silenciosa. Eu não gosto de ficar conversando muito, né, criando expectativas, falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois não faz nenhuma coisa nem outra. Né? Então, o governo de Mato Grosso já tem mais de um ano, nós estamos estudando as alternativas, né, porque existe hoje, para o tipo de obra que nós estamos fazendo, a pista de concreto, as pistas que estão sendo trabalhadas, né, mais de uma alternativa. Então, nós estamos estudando. Uma delas que nós já estudamos é essa que o prefeito está falando. Tem outras, tem o BRT convencional, tem o RT, tem o BUD, tem algumas. Nós vamos depender de qualidade, de preço e de economia no médio e longo prazo. Então, essa equação está sendo feita. Dentro dos próximos semanas, aí a gente pretende finalizar esses estudos, porque foram feitas várias simulações, e aí a gente apresenta definitivamente e começa o processo de aquisição desse novo modal. Mas aí a gente descarta BRT ou nós podemos ter mais de um modal? Não, mais de um modal isso é impossível, né, Camila? Não tem como, você não coloca dois sistemas operando uma mesma linha. Isso é impossível, nós vamos ter que fazer uma escolha, né, e a escolha vai ser por qualidade, por economicidade na aquisição, mas, acima de tudo, economicidade na tarifa ao longo do tempo. Esses serão os critérios. Pedro, fica à vontade. Governador, ainda sobre mobilidade, mais especialmente a questão ainda da conclusão do BRT, o senhor acabou de mencionar essa questão da mão de obra, já até mencionou isso em outro momento, né, em relação aos atrasos que tivemos em relação às obras do BRT. Minha pergunta é, essa obra será entregue na gestão do senhor? E aí eu menciono a inclusão ali da Fernando Correia. Qual a sua avaliação, qual a expectativa do senhor em relação a isso? Olha, Pedro, veja bem, nós estamos trabalhando no governo hoje com uma quantidade gigantesca de obras que estão em andamento. O que eu garanto para você é que eu não vou deixar para o próximo governador, seja lá em abril do ano que vem, ou seja em dezembro do ano que vem, obras paralisadas. Eu vou deixar obras em andamento, problemas resolvidos, com dinheiro no caixa para terminar essas obras. Então é isso que eu vou fazer. Se eu fosse trabalhar obras que eu só pudesse começar e terminar no meu mandato, eu já tinha que ter parado as licitações há um ano atrás. Não licito mais nada, paro, isso geraria uma paralisia no governo. Então vai sim existir muitas obras, né, mas serão dezenas de obras, centenas talvez de obras, centenas seguramente, que vão estar em andamento. Porque o governo é isso, ele não para no mandato, não é um bloco assim, ó, tudo tem que começar e terminar no mandato. Coisas que nós estamos licitando agora. Eu vou licitar coisas em abril, vai licitar em outubro, em novembro, né? E essas obras têm 2 anos, 3 anos de prazo às vezes. Então é muito natural que nós tenhamos obras em andamento e problemas que foram resolvidos e ter um tempo, então, para que as construtoras terminem. Eu gostaria muito de ter terminado essa obra, mas vocês se lembram que o prefeito Emanuel Pinheiro, ele travou essa obra durante 1 ano e meio. Lembra das confusões, que não podia isso, ele entrava na justiça, ele não deixava, etc e tal? Isso foi 1 ano e meio. Depois tivemos o azar, a infelicidade de um consórcio que ganhou a licitação, performou muito mal. O governo aperta, vai, o governo aperta, a justiça, o governo teve que rescindir com eles. Porque a performance, o desempenho deles estava muito ruim. Então, nós estamos... não tem jeito, né? Esse tipo de coisa você não controla, mas o que posso garantir as obras estão contratadas, tem centenas de obras contratadas e todas estarão em andamento e nenhuma obra parou neste governo por falta de dinheiro para pagar o empreiteiro. Já teve obras que parou? Já. Empreiteira quebrou no meio do caminho, empreiteira desempenhando muito ruim, a gente vai lá, aperta, notifica, multa, não tem jeito, o cara não vai, não pega no tranco, o que eu tenho que fazer? Tenho que rescindir. Quando você rescinde, tem um período para você reorganizar o projeto, a fazer toda uma atualização daquilo que foi executado, que precisa se executar, fazer novas planilhas.
e mandar para a licitação. A gente perde aí quase 6 meses no mundo público com esse tipo de trâmite. O Juliano, dá tempo, Pedro? Só um questionamento, Sim, ele fala assim, governador, bom dia, havendo a troca do modal, as estruturas que a gente tem para o BRT, elas serão todas aproveitadas? 100%, Juliano, 100%. O governo seria digamos assim, uma sandice, né? Uma estupidez grande ficar pensando em um outro modal que tem que mexer nas obras. Dentro das obras que está sendo feito, né, com pavimento. E digo para você, Juliano, hoje, no mundo, a tendência maior é usar sistema de transporte sob pneu, usando baterias, elétrico e com baterias. Aquele negócio de fio, catenária, aquele negócio, para aqueles bondinhos de 100 anos atrás. Lembra aqueles bondinhos no Rio de Janeiro de 100 anos atrás? Aquilo já não é mais o que o grande parte do mundo está fazendo, que a China está fazendo, que os países mais desenvolvidos. São os sistemas que parecem um VLT, você olha para a cara dele é igual, só que ele roda sob pneu e não tem aquela feiura, aquele monte de fio em cima, criando aquelas catenárias, que aquilo não tem nada de bonito. Seria mais um elemento para enfeiar ali as ruas ali da nossa cidade. Perfeito. Governador, a gente precisa fazer aquela tradicional pausa por conta do repórter CBN, mas rapidinho, já já a gente está de volta. Nosso WhatsApp tem uma infinidade de mensagens por aqui, muita gente mandando aqui perguntas para o governador Mauro Mendes, eu estou tentando reunir aqui alguns questionamentos e você segue conectado, sintonizado conosco aqui pela 95.9 FM. Governador Mauro Mendes é o nosso convidado dessa manhã. Governador, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente agora sobre a questão da segurança pública, porque ontem nós tivemos aí na Câmara dos Deputados a aprovação por 370 votos a 110 daquele chamado projeto antifacção, que cria um novo marco legal para o enfrentamento das organizações criminosas. Recentemente, até aqui em entrevista, né, aos colegas jornalistas, o senhor deu algumas declarações defendendo que as facções passassem a ser enquadradas como terroristas, mas essa parte do texto, ela não passou, né, não foi incluída, não houve essa equiparação. Em linhas gerais, não sei se o senhor já teve tempo também de dar uma olhada nesse texto, acha que o saldo é positivo, ainda temos que avançar, qual a impressão do senhor sobre esse tema? Camila, eu vi rapidamente o que a Câmara aprovou ontem, né? E é um endurecimento, eu diria assim, não como eu talvez gostaria, mas é um endurecimento, né, das penas para as facções criminosas. E preciso estudar um pouquinho mais, porque isso foi muito rápido de ontem para hoje, mas eu já vi que tem ali pontos positivos, né, que permite que o Estado prenda essas pessoas que são faccionadas, que estão cometendo crimes bárbaros, porque quando eu defendo que seja classificado como terroristas, é para dar a essas pessoas uma pena mais dura. Agora, né, isso é uma bobagem no final do dia. O que importa verdadeiramente é que tenham penas duras para desestimular essas pessoas a entrar nessas facções. Nós fizemos até uma propaganda do governo e colocamos no ar, né, vinculamos isso nas redes sociais, na mídia, nas TVs, no rádio jornal, dizendo assim, olha, se o seu filho entrar para uma facção criminosa, ele só tem 2 caminhos, ou a morte ou a prisão. E é o que acontece com a maioria daqueles que entram nas facções criminosas. Ou terminam morrendo, assassinado pelas próprias facções, né, ou pelas facções rivais, ou acabam presos. Infelizmente é isso. Então, né, nós precisamos endurecer essas penas para desestimular um pouco os jovens e achar que esse é o melhor caminho. As penas cresceram razoavelmente. Para os líderes de facções, eles vão poder chegar aí a 40, 60 anos de prisões. Quer dizer, então o cara virou líder, vai para a cadeia e vai acabar morrendo na cadeia. Então, você quer ser líder? Prendeu, meu amigo, esquece. Nunca mais você volta para a sociedade. Então, entrou por esse caminho, é decretar uma pena de morte ou uma prisão por longos e longos anos, e com isso, o que nós queremos com isso é desestimular e trazer segurança para o cidadão de bem. Porque o cidadão de bem, tá, ele está ficando hoje amedrontado, né, com a atuação dessas facções do Brasil inteiro, em todos os lugares do país. Aqui em Mato Grosso nós temos combatido duramente. Nós aprendemos só esse ano mais de 2.000 faccionados, a maioria foi solto em audiência de custódia. Então é muito ruim isso, a polícia prende, a lei é frouxa, a justiça vem e solta. Então, nós precisamos de ter esses instrumentos mais eficientes para dar ao Estado, à polícia, uma condição de combater melhor, prender o faccionado, vai ficar um bom ano lá preso. Não tem problema, precisa construir mais presídios, nós construímos. Agora, preso precisa trabalhar, precisa obrigar o cara a trabalhar, se ele não trabalhar tem que perder qualquer tipo de regalia. Não pode ficar nessa briga, a gente tem de vez em quando, né, de muita gente defendendo que preso lá dentro tenha que ter algum tipo de regalia.
Vou trazer só ainda aqui no âmbito da segurança, Pedro, um questionamento do Evandro. Ele mandou um texto mais longo aqui, mas tentando resumir, governador, ele fala sobre os crimes de feminicídio aqui no estado, se o governo no próximo ano deve voltar as atenções ainda com mais força para esse cenário e o que pode ser feito além daquilo que já foi executado pelo estado para tentar barrar os números que são muito expressivos aqui ainda em Mato Grosso. É o questionamento do Evandro. Evandro, você tem razão, é lamentável que tudo isso tenha acontecendo, mas veja bem, o governo criou várias medidas de proteção às mulheres aqui no estado de Mato Grosso. Nós já colocamos esse ano mais de 14 mil mulheres, né, no sistema de proteção. São mais de 14 mulheres que tiveram medidas protetivas dadas pelo estado. Nós temos o botão do pânico, nós temos amparo às mulheres vítimas de violência pela área de assistência social do governo, nós temos mais de 90 delegacias que estão preparadas para atender. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos gente treinada e qualificada para todos esses casos. Agora, a maioria dos crimes, Evandro, dessas mais de 14 mil medidas protetivas, nós salvamos mais de 14 mil mulheres. 3 apenas tiveram consequências, né, lamentáveis por violência praticada pelos seus agressores. O que acontece na prática é que esse crime, Evandro, ele acontece dentro do lar, dentro da casa das pessoas. Como é que o governo vai colocar um soldado dentro da casa? O cara que às vezes não tem nenhuma multa de trânsito, o cara nunca cometeu nenhum tipo de crime, um dia ele bebe, ele surta, né, e vai lá, briga com a mulher e faz uma fatalidade. Como é que o Estado vai entrar dentro da casa lá? Toda vez que chama, poucos dias mesmo, nós tivemos um caso, chamou, a polícia chegou rapidamente, abordou, o cara reagiu, né, lamentavelmente o cara foi morto pela polícia, mas a polícia chega, ela responde. Agora, muitas vezes, infelizmente. O grande problema, né, Evandro, é a sensação de impunidade. A senadora Margarete Busetti fez um excelente trabalho como senadora, eu diria excelente, vou repetir aqui, senadora Margarete Busetti, aqui de Mato Grosso, né, ela fez um trabalho excepcional, aumentou a pena para feminicídio para 40 anos. Então, se hoje um malandro qualquer, um sujeito qualquer, um indivíduo qualquer quiser praticar um crime desse e praticar, ele pode ficar 40 anos na prisão, sendo obrigado a cumprir no mínimo 55. Eu acho que é pouco, tinha que ser no mínimo 75 fechado. Então, isso começa a mudar um pouco. As pessoas sabem, olha, é um crime que vai ter consequência grave. Então, as pessoas precisam ser desestimuladas a praticar crimes no Brasil, não só esse, mas qualquer outro tipo de crime. Isso só acontece se você vai endurecendo muito a lei para gradativamente reverter essa sensação de impunidade. O cara acha que vai matar e fica por isso mesmo. O cara briga no trânsito aí por uma bobagem qualquer, um esbarrãozinho, fechou sem dar seta, o cara desce, troca umas conversas ali, umas ofensas, o cara arranca a arma e mata o outro, porque ele acredita que não vai dar nada com ele. Então, infelizmente, no Brasil, a letargia, a lentidão da justiça, dos sistemas de investigação das polícias, criou no país como toda essa sensação de impunidade. Então, precisamos reverter isso e, no caso do feminicídio, o governo faz tudo que nós podemos e algo mais, e fazemos tudo que estiver ao nosso alcance para poder proteger cada vida, cada mulher, cada cidadão mato-grossense. 8h45, o governador Mauro Mendes conversa conosco nessa manhã de quarta-feira. Pedro, fica à vontade. Governador, ainda nesse âmbito da segurança, me recordo que em outra oportunidade nós falávamos aqui do avanço das facções aqui em Mato Grosso. Isso inclusive ensejou o programa Tolerância Zero, né, criado pelo governo do estado. Qual que é o balanço hoje da criação desse projeto, né, da atuação efetivamente? Aquilo que a gente falava lá, questão praticamente de um ano atrás, isso mudou, essa realidade de facções em Mato Grosso? Como é que está a situação hoje? Olha, Pedro, a semana que vem vai completar um ano que nós lançamos o programa Tolerância Zero. Nós vamos soltar um balanço na próxima semana com os dados reais, verdadeiros, de tudo que aconteceu nesse período. O Tolerância Zero ele começou aqui em Mato Grosso há quase 3 anos atrás, contra as invasões em campo. Foi um verdadeiro sucesso, né? Quase 60 invasões aí, nenhuma prosperou, zero. Mato Grosso hoje, né, nesse período, teve 0 invasões que começaram, foram quase 60, já levamos muita gente presa,
né? A polícia está mobilizada, comunicou ali, em 24 horas vai chegar a Polícia Civil, Polícia Militar, as forças de segurança e vai garantir a propriedade de quem quer que seja urbana, seja rural, seja em qualquer lugar do estado, a polícia está preparada, mobilizada para fazer isso. E o Tolerância Zero contra as facções criminosas, ele tem saldos assim absolutamente positivos. Hoje mesmo, eu acabei de aqui uma operação, né, que prendeu 9,5 milhões de faccionados, né, de empresário que era faccionado, que estava extorquindo. Né? Nós estamos fazendo ações assim, praticamente toda semana, 2, 3 ações. Lançamos, né, o Disque, né, Extorsão, que é 181, onde você pode ligar e anonimamente, você não precisa dizer nome, não precisa dar telefone, nada. Você basta ligar e dizer, olha, está acontecendo isso, pessoa tal assim, 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 né, tá fazendo isso, ele mora em tal lugar. Dá as dicas para a polícia vai investigar e vai chegar às conclusões dela e vai prender. Agora, depois que a gente prende, Pedro, fica na mão da justiça. E a justiça fica na mão da lei. Né? A justiça não pode, se o juiz fizer, ele age errado, mas eu tenho certeza que a grande maioria dos profissionais da justiça agem corretamente, a grande maioria absoluta, né, na hora de interpretar. Agora, ele interpreta de acordo com a lei. Se a lei é frouxa, ele tem que soltar. Se a lei diz que tem que ter audiência de custódia e na audiência de custódia pode soltar, ele acaba soltando, dentro das condições que a lei prevê. Então, essa mudança normativa da lei brasileira, ela é fundamental para que esses programas de combate à violência que nós estamos fazendo aqui, que outros governadores seguramente estão fazendo em outros estados, possam realmente produzir resultado e as pessoas voltarem a ter medo da pena. O bandido ter medo da polícia, ter medo de ser preso. Porque o que aconteceu foi uma absoluta sensação de impunidade, né, dominando todo esse conjunto de pessoas, e eles não estão nem aí se forem presos, a facção cuida dele lá dentro entra, né, celular para eles, a gente vai lá, prende. Esse ano, no ano passado, esse ano, já prendemos acho que 14 agentes prisional entrando com o celular lá dentro. O duro que você prende, né, o cara faz um processo administrativo, demite, depois ele vai na justiça e consegue, né, voltar para dentro de novo. Então, é umas coisas assim, Pedro, que a gente fica meio chateado, mas aquela história, é a democracia, eu não mando sozinho, você tem que compartilhar com um conjunto de pessoas as decisões da sociedade e é assim que funciona num processo democrático. Governador, um outro assunto também polêmico que a gente está acompanhando aí nas últimas semanas diz respeito àquela questão do reajuste dos servidores do Poder Judiciário, né? O senhor já disse em algumas declarações aí que, havendo essa possibilidade de reajuste não só para o Judiciário, mas também para outros poderes e instituições, o senhor inevitavelmente vai ter que fazer cortes em algumas áreas para 2026. Dá para antecipar para a gente que áreas podem ser mais impactadas? E, para além disso, também existe ali uma crítica dando conta de que o senhor deveria respeitar a independência dos poderes e que não caberia ao executivo interferir ali no reajuste do judiciário. Eu queria que o senhor respondesse também a esses questionamentos. Inclusive, o professor Luciano é uma das pessoas que fala sobre esse assunto aqui, até aqui no nosso YouTube. Ele fala que a demanda dos servidores do judiciário é justa. O que a gente tem nesse pacote todo? Que cortes podem acontecer e também essa alegação ali dessa questão de independência dos poderes? Camila, sobre independência, ok, claro, os poderes são independentes, mas todos dependem do dinheiro público. Todos dependem do dinheiro dos impostos. Todos. E quem paga essa conta no final do dia é você, cidadão, sou eu, é cada trabalhador, é cada empresário, é cada produtor rural. Somos todos nós que pagamos impostos, o dinheiro vem para o executivo e o executivo distribui isso nas obras, na saúde, nos hospitais, para fazer estrada, para fazer escola, para cuidar da educação e no dinheiro para o Poder Judiciário, para o Legislativo, Tribunal de Contas e para o Ministério Público. Então todos dependem do dinheiro público e todos dependem desse controle que cabe ao Executivo fazer. Tá? Então todo o dinheiro que vai para os poderes, ele vem do Executivo e o dinheiro do Executivo vem do bolso do cidadão. E eu fui contratado, Luciano, para cuidar bem do dinheiro do cidadão. Fui contratado para isso, é isso que eu faço todos os dias. Vamos lá, quanto que ganha hoje um trabalhador na iniciativa privada em média? 3, 4, 5 mil reais. Olha quanto que ganha no judiciário, olha quanto que ganha, né, dentro do próprio governo e nas outras áreas. Então é isso que a gente está falando. E o que eu estou falando, Luciano, é o seguinte, tudo bem,
né? Não estou dizendo que é contra aumento. Agora, se vai dar para um, né, por que os outros não vão pedir? Todo mundo vai pedir aumento. Todo mundo vai pedir aumento, ganho real. Né? Todo mundo vai pedir. Quando der esse aumento para todo mundo, né, vai virar uma confusão, porque aí, Luciano, é 1 bilhão e 800 milhões. É 1 bilhão e 600 na folha, mais um déficit atuarial, né, que é das aposentadorias, né, que os servidores têm direito, que vai aumentar. Então, 1 bilhão e 800 vai sair da onde, Luciano? Vai sair do bolso do cidadão. Ou a gente aumenta os impostos, e eu já falei, não vou aumentar nenhum imposto aqui no estado de Mato Grosso. Então, se você cria uma despesa nova, ou você cria uma receita nova, que é criando imposto, isso não vai acontecer, ou você corta alguma coisa. O que a gente tem que cortar? Cortar investimento. Então, nós vamos ter que deixar de fazer algumas estradas, algumas escolas deixarão de ser reformadas, alguns hospitais deixarão de ser construídos, ou seja, vamos deixar de atender o cidadão e dar aumento de 7%. Se é isso que a Assembleia vai decidir, vai estar na mão deles. Eu estou dizendo, eu não acho justo isso, eu respeito o servidor. O salário médio lá no judiciário está de R$20 mil. Eu peguei isso no portal Transparência, está lá para qualquer um olhar. Entra no portal Transparência, você vai ver lá o salário do governador, o salário de todos os servidores do Executivo, o salário dos servidores do Judiciário, do Ministério Público. Está lá, portal da Transparência. É justo nós tirarmos 1 bilhão e 600 milhões, cortar a escola, cortar a estrada, cortar investimento na saúde para dar 7% de aumento? A palavra vai estar com os nossos deputados estaduais que vão decidir o que eles querem para o cidadão mato-grossense, para a sociedade mato-grossense. Mesmo o senhor dizendo que não gosta de antecipar decisões, preciso perguntar, havendo aprovação na Assembleia, o senhor deve vetar esse projeto, governador? Eu preciso olhar, Camila, como isso vai vir da Assembleia e preciso ouvir a Procuradoria também, né, para saber quais argumentos. A gente não veta só porque é contra ou a favor, a gente veta por ter algum vício, por ter alguma ilegalidade ou por ter um fundamento legal. Não é para o governador. Tem muita coisa que eu não concordo pessoalmente, mas eu não tomo decisões pessoalmente. Eu tomo decisões como governador do estado e como governador do estado eu sou obrigado a seguir a lei, seguir princípios da administração pública. Então eu espero chegar ao projeto, a Procuradoria do Estado dá parecer e normalmente baseado nesse parecer que eu tomo a minha decisão. Perfeito. 8h53. Pedro, não sei se você já quer falar também um pouquinho de política, mas chegou um questionamento. Sessão Rame-Rame, daqui a pouquinho. Sessão Rame-Rame. Mas chegou um questionamento aqui do nosso ouvinte, o Cleiton Borges. Ele fala aqui que o governo Lula assinou um decreto que amplia a demarcação de terras indígenas no estado. Era o meu questionamento. Perdão, então pode ficar à vontade. Mas pode trazer o ouvinte. Pode trazer, e ele diz que acompanhou uma declaração dizendo que o governador vai entrar na justiça contra esse tema e se o governador poderia explicar melhor o que ele entende sobre esse assunto. E eu creio, governador, que é sobre isso também que o Mário está perguntando aqui no YouTube. Ele fala aqui que Brasnorte pede socorro, porque em uma canetada o presidente discutiu esse assunto, e aí ele cita aqui 210 mil hectares de ampliação da Manoc, acho que é isso, e ainda abre precedente para mais 140 mil hectares de acho que é de uma outra etnia, eu não entendi muito bem aqui. Serão 3 etnias. 3, né? E aí ele fala assim que vai acabar com o município de Brasnorte e que Brasnorte está pedindo o socorro. Qual que é o caminho que o governo pretende adotar? Acho que eu juntei aqui alguns questionamentos dos ouvintes semelhantes a esse tema. Olha, Cleiton, Mário e todos aqueles que talvez saibam um pouco do que está acontecendo, foi agora, acho que na segunda-feira, o presidente Lula, lá em Belém, talvez para fazer uma média lá com os gringos, passar um sinal, né, que eu acho que desnecessário nesse momento, que a COP, eu tenho visto pouco resultado positivo, tenho ouvido muita coisa negativa, né, com relação ao próprio desempenho, e os resultados, provavelmente, mais uma vez, não só na nossa em Belém, mas de todas as COP, vai ser um fracasso, vai ser algo pífio, porque os países desenvolvidos, na prática, eles continuam aumentando o consumo de carvão, que é altamente poluente para o planeta, continua aumentando o consumo de petróleo, que é altamente poluente para o planeta, e fica exigindo de nós, Brasil e de outros países, o sacrifício. Enquanto eles lá, né, fazem o que bem entendem, o que é bom para o país deles, ficam impondo e querendo cobrar de nós que façamos a nossa parte.
E nós já fazemos, gente, porque ninguém tem no planeta uma produção tão grande de alimentos como o Brasil tem e produz e preserva 60% do seu território, como é o caso de Mato Grosso. E produzir alimentos é algo muito importante para o Brasil e para o mundo. Tem gente que fala assim, mas tinha que preservar tudo, reflorestar tudo. Você vai comer o quê depois? Tá bom, vamos parar de plantar aqui no Mato Grosso, vamos parar de criar gado, ótimo. Vai comer o quê depois, ô sujeito? Um dia eu falei para um cara que veio com uma bobagem dessa, vai comer o quê? Tá bom, vamos transformar Mato Grosso todinho num grande floresta de novo, deixar reflorestar tudo. Vamos mudar todo mundo daqui, vamos criar grandes favelas lá para São Paulo, para aquele lado de lá. E aí, vai comer o quê? Para onde vai parar o preço da carne sem a carne de Mato Grosso? Para onde vai parar o preço dos alimentos sem os alimentos que o Mato Grosso produz? Então nós precisamos produzir, produzimos muito e preservamos muito. Ninguém no mundo faz aquilo que o Brasil faz, de produzir alimentos que nós fazemos. Agora, o presidente Lula foi lá e criou uma reserva indígena ao arrepio da lei, contrariando a lei, porque a lei 14.701, Camila, no seu artigo 13º, ela fala claramente, não se pode aumentar reserva indígena já demarcada, é vedado, está escrito claramente, é vedado você fazer a ampliação de reserva indígena já demarcada. E essa MANOC, ela tinha 46 mil hectares, e o presidente Lula agora transformou essa reserva, aumentou ela para 252 mil hectares, para 400 índios. E na prática, né, eles fazem isso, criam terra, e tem índio morrendo de fome aí nas aldeias no Brasil inteiro. Tem índio com problema de saúde, né, a FUNAI que devia cuidar desses índios não cuida, que devia dar assistência não cuida, né, falta estrada para esses índios. E o governo federal, que é o responsável para cuidar da população dos indígenas, ela não consegue fazer. Os indígenas estão sofrendo na maior parte das aldeias. Muitos gostariam de trabalhar, como o povo parecisa que trabalha. O FUNAI não deixa, o IBAMA não aprova. Ou seja, eles querem os índios pobres, dependendo do governo, dependendo de esmola de ONG, para ficar usando eles. Isso na prática é o que está acontecendo. Para vir aqui o senhor Macron, por exemplo, fazer uma visita por Raoni, tirar fotografia, dar um dinheirinho e dizer que é contra a Ferrogrão. Por quê? Porque a Ferrogrão vai melhorar a competitividade dos produtos mato-grossenses das exportações. E eles não querem isso, porque eles são nossos concorrentes. Então esses caras lá fora, eles estão preocupados com o país deles, com os interesses deles, e ficam usando o meio ambiente. E tem gente aqui dentro que compra essa conversinha. Olha lá na margem equatorial. Tem uma linha imaginária, do lado de cá é Brasil, do outro lado lá é dos franceses. Está lá os franceses tirando petróleo. E do lado de cá dessa linha imaginária, a 250 quilômetros, né, da praia, nós não podemos nem pesquisar, porque o IBAMA não deixa, que diz que isso vai afetar as comunidades indígenas lá dentro. Do outro lado, poucos quilômetros depois, está lá os franceses, está lá a Guiana Francesa, está lá a Exxon, uma grande multinacional internacional de petróleo, extraindo petróleo, extraindo. Do nosso lado não pode nem pesquisar, porque senão vai acabar. Tenha santa paciência, né? Isso é muita hipocrisia, é muita imbecilidade, e esse aumento de território aqui foi feito ao arrepio da lei, e é por isso que eu digo ao Cleiton, Mário e a todos que o governo de Mato Grosso, ontem eu falei com o meu procurador, li a legislação, pode olhar aí, ó, Lei 14.701, né? Puxa aí, Camila, olha aí, lê para nós na internet, Lei 14.701. Vamos ver se é rápida no gatilho. Não, vai aí. falando aí enquanto Lei eu vou procurar. 14.701. Vocês estão cheios de pregar pegadinha na gente, né? Não. Ontem a Bílio fez a gente abrir aqui Não é o portal pegadinha, Transparência. não. É porque, cara, tá tão como claro que é o lá. número? 14.701. 14.701. Ontem eu tive que abrir portal Transparência aqui. Lei que estabeleceu a tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas. 13 lá. Artigo 13. Vamos direto, mais rápido. Cadê? Vamos ver se aparece aqui. Achou é 13? Aí? Não aparece 13 aqui, 13º. governador. Vamos ver se eu acho aqui. Vou procurando, mas vai ficando à vontade para falar então aí, enquanto isso. Então, assim, por isso que o governo falou, falei com nossa procuradoria, né, e nós vamos preparar, estamos preparando uma ação. É vedada a ampliação de terras indígenas já demarcadas. Está escrito aí na lei, é vedada a ampliação de terras indígenas já demarcada. O que ele fez? Saiu de 46, já era demarcada, né, e passou para 252. Para quê? Fazer uma média para gringo? Não precisava de criar essa confusão. E lá, nessa área, Camilo, o que é pior,
tem centenas de famílias que trabalham, que produzem, que plantam. Tem um cadastro ambiental rural emitido, e alguns deles foi emitido, inclusive, por decisão judicial. Olha só, a justiça manda fazer, vem o executivo agora e faz uma lambança dessa. Tenha santa paciência, fica criando problema para nós mesmos aqui, e o Brasil não anda com isso e fica perdendo tempo com essas confusões. 9h01. Pedro Panocchi, o que você quer saber nesse momento? Quase caminhando para a reta final aqui do nosso bate-papo. Vamos para a sessão, pode seguir. Posso? Pode. Então rapidinho Faça aqui, as honras. governador. Eu vou fazer mais rápido aqui pra gente tentar falar sobre alguns pontos aqui de política. Ontem, né, como a gente falou, a gente recebeu aqui o prefeito Abílio e chamou a atenção, né, uma declaração que ele havia dado essa semana sobre questão de apoio à candidatura do senhor. E aqui pra nós ele disse que foi mal interpretado naquela fala. Ontem vocês se encontraram, né? Parece que teve um almoço, vazou um vídeo ali, vocês meio de conversa, poucas palavras nos pareceu, mas vocês chegaram a tratar desse assunto. O prefeito Abílio deu, não que ele deva, né, mas deu algum tipo de explicação para o senhor com relação a essa fala? Como é que está esse relacionamento? E o senhor conta com esse eventual apoio do prefeito para uma eventual disputa aqui no estado, o governador, para o Senado, obviamente? Olha, Camila, eu tenho procurado, no final do dia, evitar ficar falando de eleição o tempo todo. Eu, quando era cidadão, só cidadão aí, no meu mundo, trabalhando, cuidando da minha vida, eu ficava pé da vida quando eu via os políticos só falando em eleição. Então eu falei, gente, vamos deixar a eleição para o ano da eleição. Eu nunca disse que sou candidato, nunca disse que não sou. Eu tento evitar falar desse converso. E é uma converseira o tempo todo, né, gente? Apoia, vai ser isso, é fulano. Parece que não tem outro assunto. Deixa a eleição para o ano que vem. O ano que vem eu decido, né, vou fazer as minhas orações, vou conversar com a minha família, vou conversar com alguns parceiros, aliados, vou ouvir um pouco e vou tomar a decisão. Se eu vou continuar na política ou se eu vou voltar para casa de cabeça erguida, cumprir o meu papel como governador. Fiz, Camila, e fizemos, nós fizemos nesse período coisas inimagináveis. Agora, dia 19, Camila, nós vamos inaugurar o Hospital Central. Aquele mesmo hospital que ficou 34 anos parado. Um prédio de 6 andares ali, ó, na frente do Ministério Público, a 500 metros do Palácio do Governador. E ficou lá um prédio de 9 mil metros quadrados, parado durante 34 anos. Nós vamos entregar agora, dia 19 de dezembro, o maior e o melhor hospital de Mato Grosso. Não tem nenhum privado aqui que vai chegar perto, nem aos pés daquilo que nós vamos entregar para atender de graça a nossa população. Então é isso que importa. Tá? Importa, Camila, é os 7 mil quilômetros de asfalto novo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer mais asfalto aqui em Mato Grosso do que existia em toda a sua história. Em 8 anos nós vamos fazer mais asfalto do que sempre existiu. Quando nós chegamos aqui em janeiro de 2019, Mato Grosso tinha 6.400 quilômetros de asfalto feito durante toda a sua história por todos os governadores passados. No período, eu e Otaviano Pivetta, nós vamos fazer mais de 7 mil quilômetros. É muita coisa, então é disso. É uma educação, Camila, que aqui sempre esteve ali acima do 20º lugar no ensino médio. Era a 22ª colocada quando nós chegamos aqui. Já estamos em 8º e estamos caminhando para ser entre as 5 melhores educação do país. É isso que importa, as escolas novas que nós estamos entregando, o SEI, é o trabalho que estamos fazendo na agricultura familiar, é todos os investimentos que nós estamos fazendo na área do turismo, como o Parque Novo Mato Grosso, investimento em Nobres, a Orla de Santo Antônio, a Orla de Barão, o Pier do Rio Mutum, a Orla de Cássia, de São Félix, de Luciara, de Barra do Bugres. É tanta coisa que esse governo está fazendo e é nisso que eu me ocupo no dia a dia. Se eu ficar falando aqui tudo que nós estamos fazendo, tem alguém hoje me passou de manhã um áudio querendo falar comigo, governador, eu precisava conversar com o senhor sobre as suas obras, mas a gente for falar sobre elas, vamos ficar um ano inteiro conversando. Eu falei, é bem provável, né? Mas o que importa é isso. Para mim, o que importa verdadeiramente é o quanto o governo está entregando, o quanto que nós estamos melhorando a vida das pessoas. E eleição, vamos ver o ano que vem, vamos pensar o ano que vem. Se ver que você é candidato, eu vou humildemente novamente pedir o voto e o jogo começa a partir que eu tomar essa decisão. E essa troca de farpas, governador, o que faz parte da política também, né, que a gente teve aí nos últimos dias entre o senhor e o deputado Eduardo Bolsonaro? O senhor acha que houve excessos de ambos os lados? Se arrepende em algum momento de alguma declaração? E para além disso, embora o senhor queira tratar desse assunto apenas no ano que vem, ele já antecipou que vai trabalhar contra uma eventual candidatura do senhor ao Senado. O senhor acha que isso pode impactar negativamente, caso o senhor vá mesmo a uma disputa? Olha, Camila, ok. Né? Se ele tiver trabalhar contra, não tem problema. Tem gente que trabalha contra, tem gente que trabalha a favor. Né? Não posso
dizer a ele lá dos Estados Unidos o que ele entende de Mato Grosso, o que ele, né, quer aqui para o Mato Grosso. Né? Eu não posso entrar nesse mérito, cada um pode fazer o que quiser. Né? Quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Eu só fiquei chateado com o senhor Eduardo, porque ele fica lá dos Estados Unidos, ele critica o Tarcísio, ele já brigou com o Nicolas, ele estava um dia desse, o Zema falando dele, ele já brigou com os deputados lá de Santa Catarina, ele fica brigando com todo mundo, falando mal, dividindo a direita, né, dividindo as pessoas que estão num campo político próximo dele. É só isso, eu falei que ele está conversando muito lá, e isso é muito ruim. Mas já passou isso, eu não quero perder mais o meu tempo também com o Eduardo, ele está lá nos Estados Unidos cuidando da vida dele, lá nos Estados Unidos, e eu estou aqui cuidando de Mato Grosso, no nosso Mato Grosso e dos mato-grossenses. Pedro, tem mais aí alguma dúvida antes da gente caminhar para a reta final? Fica à vontade, eu não vou conseguir atender todo mundo que está participando aqui conosco, o Flávio está passando aqui perguntando sobre feminicídio, o governador já falou também a respeito desse assunto. Fica à vontade, Pedro. Governador, de tudo que o senhor mencionou aqui, já falamos da questão da segurança, saúde, né, obras estruturais, e gostaria de pensar do ponto de vista de futuro, como é que o senhor espera que os próximos anos, e aí para independente de quem seja o próximo governador, precisa focar exatamente no que o próximo gestor, para continuar até essas obras que o senhor mencionou, o que o senhor avalia desse ponto de vista de futuro para Mato Grosso? Olha, Pedro, o que eu desejo profundamente é que Mato Grosso continue tendo um ciclo de prosperidade, que não interrompa esse ciclo de prosperidade. Já pensou, nós estamos aí com 8 anos, primeiro, talvez algumas pessoas se lembrem, as pessoas esquecem com facilidade as coisas, e tem que esquecer, talvez algumas nem saibam, né, direito, porque elas não viviam a realidade do mundo público, mas todo mundo se lembra que lá em 2018, último ano da gestão anterior, quando eu assumi o governo de Mato Grosso em 2019, o salário de dezembro não tinha sido pago, o 13º não tinha sido pago. Os fornecedores eram 5, 6 meses de atraso. O repasse da saúde para os municípios chegou a atrasar 11 meses. Um verdadeiro caos. Era greve nos hospitais regionais por falta de pagamento. Faltava giz na escola. Eu lembro dos professores reclamando. O Mato Grosso foi destaque na mídia nacional com as suas escolas de lata. Uma escola aqui no Parque Cuiabá ali, ó, uma escola de lata, horrível, condição altamente insalubre. Tudo isso acabou, tudo isso faz parte do passado. Nós melhoramos muito, tem coisa para fazer ainda? Claro que tem, mas nós já reformamos com alta qualidade mais de 100 escolas, já construímos 42 escolas, estamos soltando agora para licitação mais de 30 escolas naquele padrão SEI, Pedro, que é um padrão que vem com piscina, com todos ar-condicionado, climatização em refeitório, um alto padrão de qualidade, tecnologia dentro da sala de aula, com Chromebook, com uma Smart TV na sala de aula. Né? Estamos levando os nossos alunos por mérito, né, para fazer intercâmbio fora do país. Tem tanta coisa boa acontecendo em Mato Grosso que eu desejo que isso continue acontecendo nos próximos anos. E é sobre isso que nós vamos decidir o ano que vem. Quem vai ser o próximo governador? Alguém que tenha condições de dar continuidade nisso, ou vamos escolher uma outra pessoa? O que está acontecendo está bom e precisa continuar, ou vamos mudar de rumo em Mato Grosso? Essa decisão que as pessoas vão tomar o ano que vem. E eu, com muito amor que eu tenho ao meu estado e com muito respeito àquilo que nós fizemos, e está aí para qualquer um discutir. Venha discutir conosco, abertamente com os números. Vamos botar na mesa educação, saúde, infraestrutura, cultura, esporte, lazer, segurança pública. Não tem área que o governo não fez grandes investimentos, o maior praticamente da sua história. O que é isso, Pedro? Trabalho e seriedade. Trabalho e seriedade. Trabalho e seriedade. Porque na política tem muita gente que conversa muito e produz pouco. Tem gente que fala pelos cotovelos e falar qualquer papagaio fala. Agora, fazer é diferente. Eu posso chegar e falar assim, olha, o Brasil está meio ruim aí, me contrata para ser o centroavante da seleção brasileira, que eu vou entrar, vou fazer 5 gols, eu vou chutar só forte, rasteiro no canto, eu bato falta só no ângulo, falo igual papagaio. Vou me contratar para jogar na seleção brasileira por causa dessa falação minha? Claro que não, né? Agora, de vez em quando, a população contrata alguém, né, para administrar uma cidade, administrar um estado, administrar, às vezes, um país, por causa de uma falação boba dessa. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o cara nunca fez. É igual, o cara pergunta, mas Mauro, você jogou bola? Não. Não, mas fica tranquilo, eu vou entrar em campo e vou fazer 5 gols. Cara, mas você nunca jogou bola, você tem 60 anos de idade. Não, mas fica tranquilo, eu vou fazer. Não dá para acreditar. E assim, gente, tem que ser na política também.
Você tem que olhar o currículo da pessoa, ver a experiência que ele tem, saber o que ele fez, para saber se você contrata ele para ser o próximo governador, o próximo prefeito ou, né, o próximo presidente. E aí a vida nossa pode melhorar em função dessa decisão. Olha quanta coisa melhorou em Mato Grosso. Aqui em Cuiabá e Várzea Grande, nós fizemos asfalto nos bairros, porque a prefeitura tinha dificuldade. Estamos asfaltando o bairro em Cuiabá, asfaltando ruas, fazendo obra de infraestrutura. Grande parte do que aconteceu em Cuiabá nesses anos aí foi feito pelo governo, que a prefeitura não fazia absolutamente nada. Deixou uma prefeitura quebrada aí para o prefeito Abílio, que está tendo agora dificuldade para recuperar, está se esforçando bastante. Mas por quê? Por conta de alguém que deixou de fazer o que era certo e fez muita coisa errada. Então, o que eu desejo, Pedro, para o Mato Grosso no próximo ano, é que a gente faça uma boa escolha e que mantenha Mato Grosso na direção correta que nós colocamos o Estado. E eu vou entregar para o próximo governador um Estado muito, mas muito melhor do que eu recebi, com as contas em dia, com dinheiro em caixa, com muita obra em andamento, um governo organizado, né, as secretarias todas reformadas, com alto padrão de qualidade, com infraestruturas muito melhores na maior parte dos equipamentos públicos. Então é isso que eu desejo, continuar essa direção, porque aí nos próximos anos vamos poder continuar fazendo mais coisas boas, porque ninguém resolve todos os problemas em 4 anos, vamos precisar de muito mais tempo. Desejo para Mato Grosso 12 anos de prosperidade. Governador, bem rapidinho aqui, o Júlio está participando conosco, ele falou assim, governador, a Camila e o Panoc estão de prova que eu não sou fã de político. Eleição 24 horas por dia é para político profissional. Eu enxergo na pessoa do senhor um administrador. O meu receio é que a poltrona do Paiaguás volte a ser ocupada por um político profissional e que Mato Grosso volte a ser aquilo que era há 8 anos atrás. E aí ele faz um questionamento aqui da opinião do senhor sobre esse cenário. E aí eu queria emendar também, né? Sabemos que o senhor tem um desejo, né, de ter como sucessor o vice Otaviano Pivetta, que ainda não parece que não caiu na graça do povo, se me permite dizer assim. Mas algumas pessoas ali próximas ao grupo do senhor, o próprio ex-senador Cidinho, ele diz que o Pivetta tem o perfil que o mato-grossense quer. Pelo menos é o que dizem algumas pesquisas ali do grupo e que ele vai despontar. Que o senhor entende, né? Não sei se o senhor tem acesso também a esses dados. O que é esse perfil que o mato-grossense quer? E o senhor acha que o Pivetta vai deslanchar essa candidatura? É de fato esse o desejo do senhor? E agradecendo a Júlio também, que Júlio, participou primeiro, conosco. obrigado aí pela pergunta e pela consideração que você teve conosco. Júlio, o Otaviano Pivetta, ele está comigo, está conosco lá no governo desde 2019, como vice-governador. Como vice-governador, ele não ficou lá só esperando, sentado, esperando uma oportunidade para me viajar, para ele sentar na cadeira e ficar alguns dias. Ele trabalhou muito, ele ajudou na educação, ele ajudou na infraestrutura, ele está ajudando na agricultura familiar, no INDEA, no Desenvolve. Ele ajuda muito o governo, conhece bastante o governo. O Otaviano Pivetta, Júlio, ele foi 3 vezes prefeito de Lucas do Rio Verde. Olha que cidade maravilhosa é Lucas. Ele ajudou. Foi um dos que ajudou a construir Lucas desde o início, foi um dos primeiros prefeitos, foi prefeito por mais uma vez, foi prefeito por outra vez. Está no governo, conhece, é um empresário, um cara sério, honesto. Gente, ele vai contratar um executivo para cuidar de Mato Grosso e dos nossos interesses. Ele tem que ser competente e honesto. Se ele é seu amiguinho de infância, não é isso, não está contratando um amigo de infância para ir tomar cerveja no final de semana na sua casa, não. Até porque o governador não dá conta de fazer isso. Né? São milhões de casas aqui no estado de Mato Grosso, são milhares de casas. Então o cara tem que ser sério, honesto e competente. Se ele for sério, honesto e competente, todos nós ganhamos com isso. A vida vai continuar melhorando em Mato Grosso. O estado vai continuar fazendo bem o seu papel, que é cobrar imposto, senão volta. Lembra, tempos atrás, né, da roubalheira que foi Mato Grosso? Lembra de pessoas que ficou anos e anos mandando em Mato Grosso e só roubalheira, só escândalo, só roubalheira, só escândalo, só roubalheira, só escândalo? Isso pode voltar sim a Mato Grosso. Esse risco sempre existe, Júlio. Mas essa decisão não é do governador Mauro Mendes. É de Deus em primeiro lugar, mas acima de tudo é de todos nós. E Deus dá as oportunidades. Nós vamos apresentar. E eu tenho dito, conheço o Pivetta, um cara sério, um cara honesto, né, um empresário bem-sucedido, tem experiência como prefeito, tem experiência dentro do governo. Tem muita gente que fala, governador, o senhor podia continuar. Não pode, gente. Só 8 anos. E também tem que renovar um pouco, né? Eu tenho certeza que o Otaviano está preparado, tem condições, e é isso que a gente vai apresentar para a sociedade. E a escolha vai ser da população.
E tem um ditado que diz, viu, Júlio, diz, na vida a gente se torna fruto de duas coisas, das alternativas que a gente tem e das escolhas que nós fazemos. Então nós vamos dar uma boa alternativa, alguém sério, honesto, para continuar esse ciclo de prosperidade que nós conseguimos construir aí nesses 8 anos, para que seja 12 anos de prosperidade pelo menos, se depois acertarmos de novo, vão ser 16 anos de prosperidade, e todos os estados ou lugares do mundo que mantiveram um ciclo estável de prosperidade, de seriedade, de investimento, teve uma melhoria muito grande na qualidade de vida das pessoas. 2 perguntas finais, prometo, e libero o senhor. Estão perguntando aqui no WhatsApp 2 coisas que eu não vou falar o nome de todo mundo, tá cheio de gente perguntando. Mas se a primeira-dama Virgínia Mendes também pode ser candidata no ano que vem, e se vai ter feriado, ponto facultativo na sexta-feira. Apareceu um monte de servidor público aqui perguntando. Tem um que comentou aqui na live, o Papai Mauro, vai ter ponto facultativo na sexta-feira, 21 de novembro? Virgínia candidata e ponto facultativo, prometo. Olha, primeiro a Virgínia, assim, ela é uma decisão que no final do dia vai ser dela. Ela que vai decidir. Claro que ela vai me ouvir, claro que ela vai ouvir os filhos, claro que ela vai ouvir talvez algumas pessoas que ela goste, confie, que esteja mais próximo dela. Mas a decisão é dela. E ela tem capacidade, tem autonomia, né, para fazer a melhor escolha, né, daquilo que ela deseja, né? Obviamente, como nós somos casados, ela tem filhos, a gente tem um dever de dialogar em casa, como todo pai, como toda vez que eu fui candidato, eu também dialoguei com ela, ouvi a opinião dela, né? E é uma decisão dela, né? Se eu decidir ser candidato, é provável que ela decida também. Se eu decidir não ser, é provável que ela também decida não ser. Mas isso são decisões que vão acontecer o ano que vem. Estadual e federal ainda não está definido. Nem se vai ser candidato. A primeira coisa é decidir vai ser candidato. Se vai ser. Porque no caso dela... pode ser para qualquer um desses cargos. Eu também posso decidir, de repente, ser candidato a deputado federal, deputado estadual, pode ser candidato a 3 cargos que vão estar disponíveis no ano que vem. Né? Tem Presidente ainda não. Governador eu não posso, né? Presidente, né, também está muito distante aqui da nossa realidade, porque ser conhecido nacionalmente é um desafio muito grande, né? Então, para mim, pode ser ou senador, ou deputado federal, ou estadual. Porque governador eu não posso, vice-governador eu não posso, e presidente seria um sonho por enquanto. Então, eu vou ter que decidir primeiro se quero, e depois aqui vou ser candidato. Da mesma forma ela. E aí, no caso dela, ela pode ser candidata ou a estadual ou a federal. E o feriado? O povo quer saber aqui na live se vai emendar o feriado, Camila, ou não. Assim, ontem eu conversei até com o prefeito Abílio. Há poucos dias a gente emendou aí um feriado, né? A gente precisa trabalhar. A administração pública também não pode ser muito descolada, muito diferente daquilo que é a realidade da iniciativa privada, né? Porque o cidadão aí fora, ele paga pelo nosso serviço, pelo nosso salário. Há poucos dias a gente emendou, ficar emendando demais, isso passa uma imagem ruim. Eu até gostaria, mas assim, né? Conversei com o prefeito Abílio, a gente entendeu que, né, nós vamos precisar trabalhar, estamos com muitas demandas dentro do governo, né? A prefeitura vai trabalhar, nós vamos trabalhar também. Então tá bom. 9h19, governador, queria agradecer aqui imensamente a participação do senhor mais uma vez. Tem muitas mensagens que a gente não consegue, infelizmente, colocar todo mundo aqui no ar, todas as participações, mas a gente fica muito feliz. Tem algumas que eu já reproduzi, tem muita gente falando, reproduz meu áudio, já reproduzi aqui também alguns elogios ao governador nos bastidores. Põe só umzinho aí pra mim. Só um? Então põe esse do seu Miguel que eu mandei aí, pode ser? Pra agradar o coração. Seu Miguel tá elogiando o governador antes da gente finalizar. Esse último que eu mandei aí, pode ser, Pedro? Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro Panocchio. Bom dia, Anderson. Bom dia, governador. Então, Camila, a gente fica na torcida aqui para que Deus prepara uma pessoa tão boa igual foi esse governador para nós mato-grossenses. A gente está na torcida aqui, agradecer a ele, né, pela gestão dele, que para mim foi uma das melhores, e que ele pode contar com a gente aqui de Várzea Grande aqui, que aqui tem muita gente que gosta dele. E fica todo mundo com Deus aí. Um ótimo feriado, uma ótima quarta-feira. E até mais, Camila. Fui. Tá aí. Reproduziu do seu Miguel, os outros eu mandei aqui, mostrei pro governador aqui nos bastidores. Obrigado, Camila. Obrigado, seu Miguel. Agradeço primeiro a Deus, agradeço a todos que estão ao nosso lado, agradeço àqueles que estão participando conosco no governo. O governo só é esse sucesso que é hoje, né, porque tem milhares e milhares de pessoas ajudando, como servidores públicos, né,
a base na Assembleia, alguns parceiros que nós temos lá dentro dos poderes, a cada trabalhador, trabalhadora, a cada empresário do comércio, do agro, do serviço, da indústria, enfim, Mato Grosso é hoje um sucesso no Brasil. Nós estamos na Série A dos estados brasileiros. Dá muito orgulho ver como Mato Grosso está bem falado aí entre os estados do país. Nós fazemos coisa aqui, Camila, que ninguém faz no Brasil. Nós temos a maior obra de infraestrutura no país. Hoje é a BR-163. É o único estado que está construindo uma ferrovia. É um estado que faz o maior investimento entre todos os estados, já no 5º ano consecutivo. Né? Nós temos aí a indústria que mais está crescendo no país. Acabou de sair uma resenha do Banco do Brasil mostrando que a nossa indústria cresce, o nosso PIB cresce, a nossa educação cresce, a saúde pública melhorou muito nos últimos anos e está melhorando mais ainda com a entrada desses novos hospitais. Então eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade que eu tive, né, de estar à frente desse estado aí nesses anos, né? Estamos finalizando o 7º ano, estamos entrando agora o ano que vem no 8º e último ano do meu governo, né, do tempo que eu estou aqui colaborando com o Mato Grosso. Cheguei, peguei um estado quebrado e vou entregar um estado de Mato Grosso muito melhor, um governo muito mais organizado e entregando coisas muito boas, fazendo com que as pessoas tenham a sensação que está muito melhor viver em Mato Grosso, nesse estado que dá muito orgulho a todos nós por tudo que está acontecendo. Obrigada. Agradecer a Laís também, secretária de comunicação, Lucas, que está aqui conosco, secretária adjunta. A gente faz um intervalo, Pedro, pode ser? Uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação.